Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês, na verdade uma resenha de livros, porque é uma série. Hoje eu trouxe para vocês As Brumas de Avalon. São, na verdade, 4 livros, mas eu só tenho 3. Eu tenho o segundo, terceiro e o quarto. O primeiro eu peguei emprestado de uma amiga e quando eu já tinha lido, não achei necessário comprar. Então eu comprei os outros 3 da série. Todos têm essa mesma capa. O que eu acho, embora eu ache a capa bonita, eu acho que é uma coisa meio confusa todos terem essa capa. Nessa edição aqui da Imago, eu sei que existem outras edições, ele é possível até de ser encontrado os 4 livros em um livro só, mas fica aquele tijolão, então eu pessoalmente prefiro ele assim dividido em 4. Mas se você prefere em apenas um livro, é possível ser encontrado sim. Eu gosto muito dessa série. Eu acho, inclusive, que é a minha série favorita de livros. Acho que supera até o Harry Potter. É uma história muito bem escrita. A história é sobre o rei Arthur, o reinado do rei Arthur. Só que ela é contada a partir da perspectiva das mulheres que, de algum modo, se relacionavam com o rei Arthur. A protagonista dessa série é a Morgana, a meia-irmã do Arthur. Mas a gente também vai conhecer a esposa dele, a gente vai conhecer a mãe do Arthur. E são essas personagens que vão contando a história, que tem o protagonismo. Essa decisão foi muito interessante. Eu descobri também que a Mary Zima Bradley, que é a autora, tem outros livros nesse estilo, contando passagens históricas sobre a perspectiva das mulheres. Eu acho muito interessante, inclusive quero ler outros livros dela. E é importante frisar aqui que não é porque a perspectiva é feminina que a autora passa a mão na cabeça das personagens. Muito pelo contrário, são personagens muito bem construídas, muito humanas, cheias de qualidades e cheias de defeitos. Personagens realmente muito reais. E a história se desenvolve de uma maneira muito orgânica. Não é aquele livro batido que você sabe que no final vai ter um final feliz. Não é esse tipo de livro. O foco do livro, dentro dessa saga das lendas arturianas, é o conflito entre a religião tradicional da Inglaterra, naquele período, que era uma religião pagã, que adorava uma deusa mãe, e o cristianismo, que tinha ganhado cada vez mais força. E a personagem da Morgana é a que mais vai enfatizar esse conflito. Então, é um livro que vai discutir muito esse aspecto do conflito entre religiões, da tolerância, da intolerância. Vai ser um livro que vai discutir também a situação da mulher nessas diferentes religiões. Vai falar também da vida na corte daquela época. É um excelente livro para quem gosta de livros de fantasia, livros que abordam a Idade Média. Eu não sei o quanto ele é correto de uma perspectiva histórica. Mas eu acho que, independentemente disso, é um livro que entretém muito. Como eu disse, ele é muito bem escrito. Eu acho que vale a pena ler. Não acho que você deve ler buscando um rigor histórico. Existem outros livros sobre a saga do rei Arthur que focam mais nessa questão, escritos inclusive por historiadores. Não é o caso aqui. A Marion não é historiadora, ela é uma escritora muito talentosa, na minha opinião. E ela escreve muito bem.
Os personagens são cativantes. A história é bem desenvolvida. A gente aprende mais sobre essa religião pagã, que tem até ressurgido um pouco nesses últimos anos. Esse livro, ele foi... Na verdade, essa série de livros, ela foi filmada. Existe o filme As Brumas de Avalon. Eu não recomendo. Achei o filme péssimo. Uma das piores adaptações que eu já vi. Um horror. Eu não sei como tiveram coragem de fazer um filme daquele jeito. Os personagens do filme você quase não reconhece. O que fizeram com a Morgana, então... Vou nem comentar. O filme, ele é aguado. O livro, ele é pulsante, ele é vivo. E o filme, ele ficou como mais um filme, assim, de fantasia da Idade Média. Detestei, não recomendo. Acho que seria muito interessante se ele fosse filmado mais uma vez. Mas eu não creio que isso vá acontecer, já que existe uma polêmica envolvendo o nome da Marion Zimmer Bradley. Os próprios filhos a acusaram de abuso sexual. E por conta disso, essa obra dela não tem tido muito destaque. Eu resolvi apresentar para vocês do mesmo jeito. Eu fiquei pensando, será que eu devo apresentar? Será que eu não devo apresentar? Mas eu resolvi, nesse caso, separar a obra do autor, no caso da autora, porque primeiramente ela já morreu, então ela não vai ganhar mais dinheiro nenhum caso alguém compre o livro. Segundo, não existe provas que eu saiba de que esses abusos realmente aconteceram, então pra mim ela é inocente até que se prove o contrário. E eu creio que a obra, ela não deve ser julgada junto com o autor. Se alguém é muito ruim, mas escreveu uma obra excelente que agregue algo ao leitor, eu acho que a obra não deve ser jogada fora junto com o autor. Se você discorda, comenta aqui abaixo. Se você sabe desse caso, ou sabia dessa polêmica, e sabe se existem provas, ou o que fim essa polêmica levou, comenta aqui abaixo também, que eu quero muito saber. Se você viu o filme e gostou ou detestou como eu, comenta aqui abaixo também. Se você sabe se existe algum outro filme, ou uma série, ou alguma outra coisa baseada nesse livro, porque eu sei que existem várias séries sobre o Rei Arthur, vários filmes, só que eles são contados por outras perspectivas. Esse é a única série que eu conheço que tem esse enfoque na vida das mulheres. Isso eu achei muito interessante. Se você já leu o livro ou a série toda, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você gostou, me diz qual é a sua parte favorita, qual é o seu livro favorito dessa série. Se você não gostou, me diz por que você não gostou. Se tiver alguém que tenha conhecimento histórico sobre essa época relatada no livro, conta aqui abaixo também se a perspectiva histórica, tirando a parte da fantasia toda, é bem escrita, bem pesquisada. Apesar de eu ter cursado História, eu não tenho especialização nenhuma nessa área, desse período na Inglaterra. Então, se alguém tiver, eu vou ficar feliz se a pessoa me esclarecer. No mais, nessa minha edição, de novo da Imago, os livros têm mais ou menos umas 200 páginas, 300 páginas. Eu curti essa divisão em 4 volumes. Acho que fica legal para ler, dá até para levar para algum lugar, porque aquele tijolão com os 4 livros juntos fica meio difícil. Nessa história, a minha personagem favorita é a Morgana, que representa o apego a essa tradição pagã de mulheres fortes, de mulheres que dizem o que pensam, de mulheres ativas. Mas eu acho que, por exemplo, a personagem da Guinevere, que é a esposa do Arthur, que representa a mulher cristã, essa mulher dessa nova religião, um tanto mais submissa, mais recatada, ela também é muito bem escrita.
Eu acho que os relacionamentos entre os personagens também são muito bem construídos. Eles fogem do comum, do lugar comum. É preciso que eu diga para vocês que esse livro talvez não seja para todo mundo, porque ele tem umas cenas que eu tenho certeza que vão ofender algumas pessoas. Ele fala de incesto, ele tem cenas de sexo, inclusive de sexo adúltero. Então, se você tem algum problema com esse tipo de cena, talvez esse livro não seja pra você, tá? Eu acho que vale muito a pena. Gosto muito dessa série e por isso eu vim indicá-la aqui pra vocês, certo? Por hoje é só. A gente se vê num próximo vídeo. Talvez com mais uma resenha de livro, talvez com mais uma resenha de perfume. Eu sinto que eu não falei tudo que eu tinha pra falar sobre essa série, mas se eu ficasse falando de tudo, esse vídeo ia ter mais de 1 hora. Então eu resolvi por mantê-lo curto e dar só uma ideia geral do livro. O importante é você lembrar que é um excelente livro e vale muito a pena ler, certo? Um beijo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar, dar o joinha e compartilhar. E a gente se vê na próxima. Beijo.